Fala pessoal, tudo bem? Prazer, sou Carlos Alberto, perito e contador aqui na ABL Calc. Eu gostaria de falar com você que faz cálculos previdenciários ou com utilização de programas de cálculo ou com utilização de planilhas, ok? Vamos lá. Queria levantar alguns pontos aqui de atenção que é muito importante você ter quando for fazer os cálculos do seu cliente. O primeiro é, você pega um cliente que possa ter trabalhado em regimes diferentes, regime geral e regime próprio, anterior ali a 7 de 94, ok? Quando se trata de cálculo da revisão da vida toda, o CNIS, se ele tem as informações dos salários desse vínculo, quando você importa o CNIS no programa de cálculo, importa a carta de concessão, esses salários, eles vão para o programa de cálculo. E se você não tem um conhecimento ali base de que não pode somar esses salários, o programa não vai te avisar e ele vai somar esses salários, ok? Então é muito importante você fazer a exclusão dos salários de regimes diferentes. Ele só deixa o regime geral e tira do regime próprio. Se você não faz isso, soma o salário e a média, o cálculo de RMI ali do seu segurado, o cálculo da vida toda, acaba subindo e sendo mais positivo do que deveria ser. E você pode ter algum problema lá na frente, com este cálculo. Então é muito importante você ter essa atenção, porque vai acabar prejudicando o seu cliente, ok? Outros pontos. Se você pega uma carta de concessão e pega um CNIS e não faz um comparativo em períodos posteriores a 7 de 94 entre carta e CNIS, você pode acabar utilizando salários no CNIS que não está na carta de concessão. Porém, como você sabe, isso é um erro de fato, isso não é cálculo de vida toda. O cálculo de vida toda mantém ali a base da carta de concessão. Continua com as informações e os salários da carta de concessão. A mesma quantidade de salário, o mesmo fator previdenciário, o mesmo coeficiente, as mesmas informações e faz ali a exclusão do mínimo divisor, que não aplica mais, e acrescenta os salários posteriores a 7 de 94 de uma forma mais resumida do cálculo da vida toda. Então, muita atenção, não mude os parâmetros da carta de concessão, porque isso está errado. O juiz ele não vai entender, quando ele pegar ali para analisar o cálculo da inicial, por exemplo, eu já vi casos que ele, por causa de um salário que entrou na carta de concessão, ele pediu para refazer. E aí o advogado não notou isso e acabou ali, não dando prosseguimento no processo e tendo que fazer uma nova distribuição, porque acabou perdendo os prazos porque não sabia o que tinha errado. Aí quando chegou aqui para a gente na ABL Calc, a gente notou esse ponto e realizamos o cálculo da maneira correta. Então é muito importante, você pode acabar perdendo tempo se você não faz o cálculo da maneira correta. É um alerta que a gente dá para você aqui da ABL Calc, ok? Outro ponto, se você pega um CNIS, que tem ali mesmo anterior a 7 de 94, salários com indicador de pré que é menor mínimo, esse salário não entra no cálculo. Provavelmente, esse mês nem entrou na contagem de tempo do seu cliente. Então, se você tem um PA, faça essa análise também. É uma análise rápida e pode acabar evitando muitos problemas para você, ok? Outro ponto, o programa de cálculo, geralmente, pelo menos os que eu conheço, o cálculo do coeficiente proporcional, quando é um cálculo de duplo redutor, que aplica o fator previdenciário e aplica o coeficiente proporcional, os programas de cálculo, ele não faz esse cálculo correto do coeficiente. Então, atenção, não vá usar um coeficiente mais alto, um coeficiente de 90, sendo que é de 70. Então, isso vai aumentar a RMI do seu cliente e vai acabar te gerando problemas lá na frente, ok? Outro ponto, para você que faz cálculo em planilha, nossa orientação aqui da ABL Calc é muito estudo, é muita atualização nessas planilhas, principalmente nos índices de correção, principalmente ali nos índices proporcionais aplicados após o primeiro ano da aposentadoria, em janeiro. É muito importante, não aplique um índice integral, sendo que é proporcional. Então, atenção quando você for fazer cálculos em planilha. Outro ponto, prescrição quinquenal na planilha. Atenção, não coloque todo o período desde a DIB se ocorrer prescrição quinquenal. Isso está errado. Você vai dar um número gigantesco de atrasados ali no seu processo, sendo que o valor seria menor. Então, atenção quando você for fazer cálculos em planilha, porque você ali, trabalha com uma forma de perícia. Você joga essas informações, então você tem que ser, podemos dizer, um especialista em cálculos para você utilizar a planilha. Não ache que o cálculo de revisão da vida toda é fácil de se fazer. Tem alguns pontos que você deve observar para você fazer esse cálculo. E se você precisar de ajuda, você pode contar aqui conosco da ABL Calc, ok? Até mais!